Nós estamos de volta para as aulas do ESD. Hoje nós vamos fazer um rápido resumo do módulo 4º, roteiro número 1. O título é Perispírito. Vamos falar sobre o conceito. É óbvio que nós estamos falando desta obra da Federação Espírita Brasileira, que trata do estudo sistematizado do Espiritismo, que todos nós devemos ler. Ela pode ser adquirida na livraria do seu centro espírita ou você pode baixar no site da FEB. Muito bem. Então vamos falar sobre o perispírito. O que seria o perispírito? O Kardec, ele vai tratar da definição do perispírito na questão 93 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler a questão. O título do capítulo do Livro dos Espíritos é o Perispírito e a questão é a 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Respondem os espíritos: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Os espíritos então disseram que há sim alguma coisa que envolve o espírito. Alguma coisa. O Kardec vai esclarecer essa resposta com o seguinte comentário: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Se vocês lembrarem, por exemplo, do abacate, tem aquela polpa em volta do caroço do abacate, que é muito saborosa, que nós gostamos de comer aquilo com açúcar, com limão, gostamos de fazer uma vitamina. Então aquilo lá é o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito. Então Kardec deu o nome de perispírito, ele que criou esse termo, por conta do perisperma. Perisperma envolve a semente da fruta. Perispírito porque envolve o espírito, peri, aquilo que está em volta. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Mas me parece bastante relevante ler também a questão 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Por que é tão importante? Porque ela chama atenção para nós, para o fato de que os espíritos afirmaram na questão anterior, olha só, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos carnais, mas ainda muito grosseira para os espíritos. Entretanto, ela pode elevar-se na atmosfera e o espírito pode ir para onde quiser carregando o seu perispírito. Nós vamos ver lá na obra Nosso Lar que o André Luiz está dormindo, ou seja, ele já está morto, o corpo já morreu, ele está habitando uma cidade espiritual que chama Nosso Lar. E ele vai visitar a mãe dele em sonhos. Olha o detalhe. Vai visitar a mãe em sonhos. Então ele deixa o perispírito que ele está usando lá na cidade, Nosso Lar, e vai visitar a mãe em outro lugar. Mas lá ele comparece com a mesma forma que ele tinha enquanto está habitando
a cidade espiritual, nosso lar. Ou seja, ele deixa aquele perispírito ali, e lá na cidade onde está a mãe dele, que é muito mais evoluída, se não me falha a memória, é Alvorada Nova, mas vocês pesquisem, lá esse lugar é muito mais evoluído que o nosso lar, que a cidade nosso lar. Então, para ir para lá, o André Luiz deixa o perispírito que ele utiliza na cidade espiritual nosso lar e molda um novo perispírito para conversar com a mãe. Então, nós vamos ver isso aqui no livro dos Espíritos também. O espírito sai de um mundo e entra em outro mundo, ele deixa o perispírito que é formado pelos elementos daquele mundo, e ao ingressar num novo mundo, ele automaticamente monta para si um novo perispírito, ou seja, um novo corpo espiritual. Mas ele é formado, vejam bem, atenção para esse detalhe, de um tipo de matéria. Não é algo imaterial, é uma matéria. Uma matéria sutil, extremamente sutil, tão sutil que é imperceptível para os nossos sentidos, mas é matéria. Vejam como isto é verdade. Olha a questão 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo para outro mundo, o espírito muda de envoltório como o dais de roupa. Então é a mesma coisa que nós vamos para um outro ambiente, né? Nós saímos, nós estamos em casa com o nosso pijama, né? Eu que sou velho, aposentado, adoro um pijama, mas vou para o escritório, resolvo trabalhar um pouco, né? Um dia que a minha mulher me pega de jeito e fala, vai trabalhar. Aí eu visto o meu terno e vou trabalhar. Mudei de ambiente, mudei de roupa. O espírito muda de mundo, muda de perispírito. E ele retira da atmosfera de cada mundo os elementos para montar o seu corpo perispiritual. Muito bem, aí as demais perguntas, a 94A esclarece essa questão e a 95 também. Muito bem, então é importante que nós tenhamos em mente que o perispírito é então o corpo do espírito. Para que serve o perispírito? Ora, quero que vocês imaginem o abacate de novo. Vamos imaginar o abacate. Eu não tenho um abacate aqui na minha casa, mas imaginem vocês um abacate. Você pega o abacate, tem a casca, não tem a casca? Daí tem aquela polpa maravilhosa, deliciosa dentro, que se chama perisperma. Então, o perisperma está unindo a casca do abacate, que é aquela parte dura, seca, que protege o fruto, à semente. Então, o perisperma está entre a semente e a casca. O que significa isso? Para a pessoa encarnada, nós somos espírito, que não tem forma. A melhor imagem que se pode dar do espírito é como se fosse um clarão, assim, um relâmpago. E para dar forma ao espírito, ele usa o perispírito. Por quê? Porque para ele entrar em contato com a matéria, ele precisa de um elemento intermediário. Então ele usa o perispírito para prender-se à matéria, para poder controlar a matéria. Vejam, vou mostrar aqui para vocês uma caneta. Eu penso, vou pegar a caneta, mas eu só consigo pegar a caneta se eu estender a minha mão e ir buscar a caneta. Eu ainda não consigo movimentar a caneta apenas com o meu pensamento.
Então eu preciso de mãos para pegar a caneta. O espírito precisa do perispírito para controlar o corpo. E com o corpo ele vive o mundo da matéria. Espero que fique claro esse raciocínio, porque ele é fundamental neste entendimento de que o perispírito é apenas um elo de ligação. Permite ao espírito, ainda numa fase inferior, para que ele consiga viver o mundo da matéria. Espero que tenha ficado claro. Vou mostrar para vocês algumas imagens, apenas para efeito didático. Deixe-me ver se vou conseguir. Aqui nós temos, vou virar a câmera para a tela do meu computador e vou mostrar, espero que vocês estejam vendo aqui, né? Eu tenho aqui uma representação do espírito, do perispírito e do corpo. Né? Conforme o artista vai ficando de uma maneira interessante, né? Aqui é um perispírito bem bonitinho, bem brilhante. Aqui um perispírito, aqui é o espírito, né? Que é só uma luzinha, um perispírito bonitão aqui e um corpo físico. A verdade é que essa imagem que não é tão bonita é a melhor das imagens. Por quê? Porque o espírito é de fato uma luminosidade, o perispírito tem exatamente a forma que o corpo físico vai ter. Então nós precisamos ter em mente isto, que o nosso perispírito, ele é a forma na qual vai ser moldado o nosso corpo. Então, para vocês terem uma ideia, imagine uma forma de fazer bolo. Vocês já viram? As mulheres vão saber com facilidade. Os homens que são caprichosos e dedicados também. Aquele homem desligado não vai saber. Mas aconselho para esse homem que vá na cozinha depois e pegue a forma de bolo que a sua esposa, com a sua mãe, com a sua irmã usa para fazer bolo. Você vai ver que tem lá uma forma toda cheia de desenhos e uma mamãe, uma esposa querida vai lá, joga uma massa mole naquela forma. A massa não tem forma naquele momento, ela é uma pasta. Mas ela coloca na forma que é toda cheia de gomos, por exemplo. Quando ela assar o bolo, ela tira da forma e fica aquele bolo lindo, todo desenhado. Então, o nosso perispírito é igualzinho à forma do bolo. O nosso corpo, quando o espermatozoide ingressa no óvulo e forma o ovo, o perispírito já está conectado àquele ovo ali, já é conectado. Na verdade é que o prazo para conexão é de 72 horas. Mas já vamos partir do ponto que já foi conectado. Então o ovo foi conectado ao espírito. Propriamente dito, foi conectado ao perispírito. O que acontece? Então, o ovo, vocês sabem, é uma célula só. Mas ele imediatamente vai se dividir em 2 células. Depois em 4. Depois em 8. E assim vai, a progressão é geométrica. Mas a dissensão das células não vão ser ao acaso. Elas vão acompanhar todos os detalhes da forma perispiritual. Entenderam? Então o perispírito vai dar forma para o corpo. Então o sujeito nasce com o olho azul. Ah, é coincidência, porque o olho azul pode aparecer em qualquer pessoa, nos brancos, nos negros, nos japoneses, nos índios, não importa. Disse que o olho azul e verde é uma anomalia genética. Então pode acontecer em qualquer raça. Pode, claro que pode, mas quem traz o detalhe é o perispírito. Ah, mas acontece o seguinte, que o meu organismo,
ele é um organismo que permite, por exemplo, um detalhe que o André Luiz até menciona nas suas obras. A pessoa vai nascer para ser um cirurgião. Ele vai fazer cirurgias, vai operar cérebros, ele vai fazer aquelas cortes delicadíssimos no coração e não sei mais na onde, aquelas coisas que só aqueles médicos, assim, sabe, assustadores são capazes, né? Então, o que que acontece? Por que que ele é capaz? Ora, porque quando ele planejou a encarnação, aquele espírito pediu para passar por esta prova. Então, a espiritualidade prepara os tendões, os músculos daquela pessoa e as reações cerebrais para que correspondam ao delicadíssimo movimento de um corte no cérebro. Né? Para quem pode imaginar isso, né? Para quem tem esse gosto, né? Essa paixão que me assusta. Então a pessoa vai lá, corta o cérebro de outra pessoa. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu tenho uma querida, uma menina querida que eu adoro e que vi ela se transformar de menina em moça e depois de moça em mulher e hoje é uma grande cirurgiã e ela opera cérebros. Que coisa maluca, né? Então ela adora isso que ela faz e me apavora isso que ela faz, mas ela tem um organismo pronto para isso, né? Eu, por exemplo, não tenho essa capacidade. Minhas mãos tremeriam, eu fico nervoso só de imaginar que eu vou passar metiolato no machucado de alguém. Então, mas a pessoa, ela se prepara, o seu perispírito é preparado. Por exemplo, de um músico, né? Os tendões são mais firmes, mais resistentes, o cérebro é mais arguto, a capacidade auditiva é muito mais sensível, e assim vai. Cada profissão, o perispírito foi preparado para aquela, para oferecer aquele recurso. Né? Também tem os casos diferentes. Né? Uma pessoa, ela, até o Divaldo Pereira fala isso numa explanação muito bonita, numa palestra muito linda. A pessoa deu um tiro na cabeça, né? Deu um tiro, se matou com um tiro, lesionou completamente aquelas regiões perispirituais. Quando ele encarna, aquilo está lesionado. Então o perispírito está lesionado. As células não conseguem se adequar aos seus lugares exatos. A pessoa nasce com aqueles distúrbios cerebrais, né? Às vezes nasce com o cérebro tão perturbado que ele nunca vai conseguir levar uma vida normal, porque o seu cérebro não vai acompanhar as reações do espírito. Então o corpo sempre vai reagir mal. Não significa que o espírito é perturbado, é doente. Não. É o corpo que é lesionado. O corpo não consegue dar respostas, ele reagir conforme o espírito quer. Então ele sempre erra na atitude porque a máquina não está boa, a máquina está com defeito, né? Uma outra pessoa que tomou, por exemplo, se tomou um veneno, morreu envenenada. Aí quando ela fere as regiões perispirituais, além da grote, né? Então quando ela nasce numa outra vida, de repente ela vem com uma lesão profunda no sistema respiratório, ali a sua faringe está estragada, ela não consegue falar, e assim vai. Vocês podem dar tratos à imaginação que todos os nossos atos geram reações, todos, né? Agiu bem, reações maravilhosas. Agiu mal, reações terríveis, né? São sempre reparadoras. Mas as consequências são inevitáveis e são matemáticas. Não tem falha. Então devemos sempre nos preocuparmos em usar muito bem o nosso corpo para não lesionarmos o nosso perispírito. Uma determinada pessoa passa uma vida inteira com uma lesão física. Nasceu com a lesão física, aquela perturbação física ou mental. Leve com amor, com carinho e com resignação. Por quê? Está respondendo por uma atitude que cometeu numa vida anterior. Se for resignado, na próxima vida seu perispírito está corrigido e pronto, vai ter uma vida normal na próxima reencarnação. Se for revoltado, magoado, não cura o perispírito. Na próxima vida vem com a mesma lesão. Muito bem. Acho que
está claro com relação ao perispírito até aqui? As dúvidas deverão ser colocadas no nosso grupo ou no meu privado, para que nós possamos responder. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que muita gente se engana. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é fotografia Kirlian. Alguém já tinha visto uma foto Kirlian? Isso aqui são as fotos dos dedos das mãos de um grande amigo meu, do Flavinho. O Flavinho foi lá, achou um sujeito que tirava fotografia Kirlian e fotografou todos os dedos dele. Ó, tem dedo, barbaridade esse rapaz, né? Então ele fotografou os dedos e essa foto, foi inventada por um sujeito que se chamava Kirlian mesmo, é um russo, e ele descobriu um jeito de fotografar, e ele falava que fotografava o espírito. Não é o espírito. Também não é o perispírito, mas é o campo energético que é produzido pelo espírito, combinado com o perispírito, combinado com o corpo físico. Então, a reunião desses três elementos, espírito, perispírito e corpo, gera um campo magnético, que a gente chama de aura, né? Ou outros nomes quaisquer que vocês quiserem, que existe uma infinidade de nomes, e aí, com base nisso, a gente pode fotografar com a máquina Kirlian, que vai revelar que ele é bastante colorido, né? Vocês podem ver que o campo, a aura dele aqui é bem pequenininha. É claro que o dedo dele está bem aumentado a foto, mas ainda assim é bem pequena a aura dele, porque a aura, o nosso campo é mento eletromagnético, né, que é a nossa aura, costuma ter aí 10 centímetros, muito 15, né? O do Chico Xavier também era meio pequeno. A NASA fotografou o campo magnético dele, acho que, se eu não me engano, deu 15 metros, né? É quase igual ao meu. O meu tem 15 centímetros, dele tinha 15 metros. Mas, então, isso é uma emanação do perispírito, não é o perispírito, né? Perispírito ninguém conseguiu fotografar ainda. Talvez no futuro fotografemos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês assistam, que leiam o material e se preparem para a próxima aula. Que Jesus esteja com todos nós.